Então, boa noite a todos. A aula será sobre neurocirurgia. É um conteúdo muito vasto, então é uma aula que eu costumo dividir em 5 aulas, para vocês terem uma noção. Mas aqui eu tentei fazer um compêndio para a gente focar mesmo só no tema, né? E alguns materiais eu vou encaminhar para vocês pelo chat, pelo WhatsApp, porque não dá para, são grandes para poder colocar aqui, e para esmiuçar muito a questão dos instrumentais, fica muito cansativa a aula, né? Então, o que vem a ser a neurocirurgia? Ela é uma especialidade, né, que trata qualquer idade, seja de crianças a adultos, nas 3 comorbidades que envolvem cérebro, coluna e medula, né? A gente vê muitas patologias, principalmente o tratamento da hidrocefalia, de vários tumores, doenças vasculares, doenças degenerativas, neurodegenerativas, né? Os traumas crânioencefálicos, que tem uma demanda muito alta, os problemas com lesões raquimedulares, o tratamento neurocirúrgico da epilepsia, da dor e de distúrbios de movimento, né, como são a doença de Parkinson, as distonias, que é a fraqueza muscular, né, e até mesmo a síndrome de Tourette. E alguns transtornos também do psique, né, que envolve a psicocirurgia. A neurocirurgia, ela tem várias especialidades, né, várias subespecialidades, são 13, elas envolvem todas elas, é uma residência médica que dura 5 anos, né, o residente entra direto para rodar durante 5 anos nessa especialidade, e aí ele passa por várias subespecialidades, então a gente vai ver neurocirurgiões habilitados em várias subespecialidades, né? Então, nós temos a base de crânio, epilepsia, nervos periféricos, neuroradiocirurgia, neurointensivismo, neurotraumatologia, né? A hidrodinâmica e neuroendoscopia, principalmente na questão da hidrocefalia, neurocirurgia oncológica, vascular, endovascular, espinhal, pediátrica e funcional. Então, tem uma série de conteúdos dentro da neurocirurgia. E aqui eu listei alguns dos procedimentos cirúrgicos, né, para que vocês entendam que existem vários. Então, nós temos aquelas cirurgias da coluna lombar, ou sacral, ou dorsal, onde envolve as seguintes cirurgias: artrodese lombar ou lombosacra, ou dorsal ou dorso lombar, as cirurgias para deformidade das vértebras, que podem ser realizadas por via posterior, as cirurgias para correção de fraturas vertebrais por via posterior e a ressecção e construção do corpo vertebral. E aí nós temos a reconstrução vertebral por cimentação, a fixação e estabilização dinâmica lombar, a cirurgia de hérnia de disco lombar sem fixação e a cirurgia para estenose do canal vertebral sem fixação. Esses são um conjunto de procedimentos mais para a parte lombar. Cirurgia de coluna cervical ou junção crânio-vertebral, aí nós temos artrodese ou artroplastia cervical via anterior, artrodese cervical posterior, artrodese crânio-cervical, a fixação odontoide por via anterior, a impressão basilar, no caso da doença de Chiari, a laminoplastia e a laminotomia, tá? São também procedimentos realizados. Cada um desses, no manual que eu vou mandar para vocês, tem as pinças específicas para cada tipo de procedimento cirúrgico. Então, as cirurgias têm também as cirurgias intradurais, né? Temos as ressecções de tumor, né? O tratamento da seringomielia, a derivação lomboperitoneal e a lesão dural acidental, né, que são os traumas crânioencefálicos. Além disso, tem as cirurgias funcionais na coluna vertebral. São aqueles pacientes que sofrem, às vezes, com alteração de vértebra, compressão medular, né, e aí precisam
fazer essas risotomias ou desnervação facetária, ou até mesmo o bloqueio dos nervos com infiltração, para alívio de dor e restabelecimento de funções, né? E dentro de tudo isso, todos esses procedimentos cirúrgicos, não tinha como fazer um complênio de todos os cuidados para cada procedimento, porque são vários. Mas eu trouxe a anatomia cirúrgica, trazendo todas as necessidades que a gente precisa ter de entendimento da anatomia cirúrgica cerebral e espinhal, para que a gente consiga entender fisiologicamente o que acontece após cada procedimento cirúrgico, né? Então, relembrando que o cérebro, ele é pequeno, né? Então, do nosso peso, ele representa 2%. No entanto, a necessidade dele é bem maior, né? Então, nós precisamos ter 18% do nosso débito cardíaco para o cérebro e 20% de oxigênio, né? Então, ele tem um consumo maior. E há uma necessidade de manter esse cérebro vivo, normal, né? Então, o fluxo sanguíneo que cursa no cérebro é em torno de 50 ml por cada 100 gramas de tecido cerebral por minuto, né? Então, é muito importante a irrigação, a perfusão sanguínea cerebral. Esse suprimento arterial para o cérebro, ele é realizado pela circulação anterior e pela circulação posterior. E aí ocorre a questão, né, de um bom retorno venoso para o cérebro, o suprimento arterial da medula, o retorno venoso dessa medula, o líquido céfalo-raquidiano e a própria anatomia funcional desse sistema nervoso, tendo esse mecanismo, né, de vascularização. Então, quais são as artérias, né, que irrigam o cérebro, né? Nós dividimos entre circulação anterior e circulação posterior. A circulação anterior, nós temos duas artérias carótidas internas, com ramos terminais. Temos a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior, que fazem esse suprimento principalmente para os lobos frontal, temporal e parietal. E a irrigação da substância cinzenta. Na circulação posterior, nós temos as duas artérias vertebrais, que se unem e formam, então, a artéria basilar, que nutre a ponte, o cerebelo, o tálamo e os lobos occipitais. E tudo isso a gente consegue visualizar aqui no polígono de Willis, né, que mostra o encontro de todas essas artérias, né, e que elas se efluem, né, pela artéria carótida interna e basilar. Então, o sistema de irrigação arterial cerebral, ele é composto de todas essas artérias que nós temos aqui, representadas no polígono de Willis. O retorno do sangue venoso, ele também é importante, né? E isso é executado de via superficial e profunda, né? Nas veias cerebrais superficiais, nós temos uma drenagem do córtex e da substância branca subcortical, né? E que termina, então, no seio sagital superior e nos seios basais. E as veias cerebrais profundas, né, elas também fazem essa atividade, né, mas sempre em pares, tá? Então, tem sempre a artéria cerebral interna e a basilar, né, e ao final desse ducto, desse contínuo, ela vem se formando, então, na veia de Galeno, né? E esse sangue que passou pelo cérebro, ele vai retornar ao nosso coração pelas veias jugulares internas. No suprimento da medula, no suprimento arterial da medula, né, nós temos então a artéria espinhal anterior e as artérias segmentares, né, que conseguem fazer então essa irrigação.
Podemos chamar também de artéria sulcal anterior, né? E no sulco anterior nos permite a nutrição, então, da substância cinzenta anteromedial, e as artérias segmentares, né? Que elas são as mais acometidas quando ocorre algum traumatismo, alguma cirurgia, né? E aí sim elas vão comprometer aquele segmento mais regional da medula. No retorno venoso dessa mesma medula, nós temos os troncos venosos longitudinais, anteriores e posteriores, né, que desaguam todos no plexo venoso epidural, né. Então, há uma capacidade de drenagem bem elevada em comparação, né, nós precisamos ter sempre 2 veias em comparação a uma artéria para conseguir fazer esse retorno venoso adequado, né, que a gente consegue visualizar na imagem. E o líquido cefalorraquidiano é um outro componente do cérebro, né, que envolve muito e que está muito ligado a alterações fisiológicas pós algum traumatismo, seja ele por acidente, seja ele espontâneo, né, e aí envolve a questão das doenças cerebrovasculares, né, o AVE, por exemplo, ou seja ele por um desequilíbrio mesmo da quantidade de drenagem ou obstrução. Então, o líquido cefalorraquidiano, ele é o terceiro maior componente dentro do compartimento intracraniano, né? Então, dentro do compartimento, a gente vai ter o tecido cerebral, o sangue e o líquido cefalorraquidiano. Normalmente, o volume dele é cerca de 150 ml, né? Com 25 ml localizados dentro dos ventrículos, né, que é onde há esse acúmulo maior do líquido. Essa anatomia funcional do sistema nervoso, ele envolve alguns processos fisiológicos que são específicos das doenças do sistema nervoso, independente de qual é a doença, podem ocorrer essas alterações, como uma complexidade da anatomia funcional, né? Alguns fatores contribuem para a gravidade, né? A rigidez do invólucro, então o crânio, né? E na medula nós temos partes ósseas que impedem, né? A mobilidade, e isso faz com que haja, né, algumas respostas fisiológicas, elas tenham o edema, e nesse edema haja uma diminuição da perfusão, porque eu não tenho elasticidade, não é pele que pode me dar elasticidade, né? E a resposta do sistema nervoso ao traumatismo, ela pode ser grave, a depender do local onde foi acometida essa lesão. Então, nas lesões focais, né, que há uma alteração da função neurológica local, né, nós podemos ter a destruição do tecido cerebral, nós podemos ter uma perda funcional, e aí está ligada à questão do edema, né, mas o que esse edema provocou? Ele provocou um esgarçamento axonal e uma lesão decorrente desse esgarçamento desse axônio. Alterações no fluxo sanguíneo local, né? Então, nós temos o edema, eu não tenho por onde esse edema expandir, então ele vai comprimir estruturas importantes, e essa compressão vai limitar a perfusão naquele local. Por isso, a gente vai ter, muitas vezes, as isquemias ou as congestões venosas, né? Por falta de drenagem adequada devido a uma lesão localizada. As alterações também na atividade elétrica e metabólica, produzindo, às vezes, as convulsões, né? E a localização dessa lesão, ela é muito importante, né? Então, a gente vai agir de acordo, né? Os cuidados vão ser de acordo com a localização. Então, às vezes, uma lesão muito pequena, mas localizada no tronco cerebral, ela pode provocar efeitos muito devastadores em comparação a uma lesão frontal, né?
Se for uma lesão frontal, existem pacientes que não manifestam sintoma algum nessa lesão, né? Às vezes é descoberto de forma acidental por uma outra queixa que não tem a ver com sintomas neurológicos daquela lesão, tá? E o que ocorre, então, com essa questão patológica, seja ela por doença, por um tumor, por um trauma, nesse cérebro, né? Então, nós temos a ocorrência do edema cerebral, a pressão intracraniana desregulada, a relação, né, entre uma pressão intracraniana e o volume intracraniano, ela precisa estar equilibrada para um funcionamento adequado. Se o paciente teve algum trauma, ele vai manifestar sintomas, né, do aumento dessa pressão intracraniana. Conforme o agravamento desses sintomas, ele pode também ter uma herniação cerebral, né, e aí se torna muito mais grave o caso do paciente. E o fluxo sanguíneo cerebral, né, a necessidade da autorregulação e de manter a pressão de perfusão cerebral normal para que não piore, né, a condição clínica desse paciente. Então, começando pelo edema cerebral, o cérebro vai reagir de forma diferente, né? Então, geralmente, o edema agudo é o que vai provocar mais alterações. É aquele edema que está acontecendo de forma crônica, né? Que é o que às vezes pode acontecer no idoso, de uma pequena pancada, de um pequeno trauma, né? Que ele ocorre mesmo de forma lentificada, ele vai ter a formação do edema e vai ter um déficit neurológico, mas ele vai ser progressivo, sem muita agilidade nesses sintomas, né? Diferente de um edema mais agudo, causado por um trauma local mais intenso, né? Onde ocorre geralmente esses sintomas mais agudos e mais graves, né? O que ocorre muito também na questão do edema crônico são as lesões, as pequenas lesões que às vezes pode ter, né? Por exemplo, uma tumoração. Ela vai crescendo de forma mais lenta e provocando esse edema mais crônico também, né? Então, vai depender muito essa questão do edema cerebral da etiologia dele, né? Para a gente entender a gravidade de cada paciente. Os tipos de edema cerebral são divididos, né, assim, em forma didática e tudo, mas o mais comum é o edema vasogênico, né? Tem também o edema citotóxico, pela depleção da glicose e do oxigênio, né? Mas o mais comum é o vasogênico, né? Que envolve o extravasamento após trauma, né? Infecção ou mesmo procedimento cirúrgico. Então, o mecanismo de alteração, né, da função neuronal e axonal, por conta do edema cerebral, ele envolve o quê? Então, se eu tenho edema instalado, eu tenho uma chance maior de ter uma isquemia, por conta do aumento da pressão intracraniana e pela diminuição consequente da pressão de perfusão cerebral. Pode ocorrer também, em decorrência dessa diminuição de perfusão cerebral, a diminuição da difusão daquele oxigênio, né? E com isso nós temos uma peroxidação lipídica das membranas, ou seja, o cérebro vai entrando em falência, vão morrendo as células. Então, quanto mais grave esse aumento da pressão intracraniana, mais chance eu vou ter de uma gravidade maior dos sintomas e a morte celular. Então, só relembrando que o crânio é uma caixa rígida, né? O volume dele ocupa mais ou menos 1.900 ml, né? E ele inclui aquilo que eu já tinha falado, o cérebro, né? Em 85%, o tecido glial, né? E o tecido neuronal. E, além disso, nós temos o sangue e o líquido cefalorraquidiano. Então, nessa caixinha, nós vamos ter que ter um equilíbrio entre esses três componentes, né? Para que eu não tenha
uma gravidade aumentada pós-procedimento cirúrgico, por exemplo, né? Então, à medida que o volume aumenta num desses compartimentos, né, os outros volumes devem diminuir para que haja, então, essa hemostasia na pressão intracraniana. Então, fisiologicamente, o nosso corpo tenta fazer isso, né? Não significa que ele vai ter sucesso em todas as vezes que ele tenta, né? Então, quando ele não tem sucesso, ele nos demanda sintomas que são identificadores de um aumento da pressão intracraniana, né? Como a questão da cefaleia, as náuseas, os vômitos, obnubilação, o papiledema, a paralisia do olhar para cima, né? A paralisia do sexto par craniano e o abaulamento das fontanelas, no caso das crianças, né? Então, o mais seguro, né? Às vezes a gente fica com medo, mas o mais seguro é a criança cair antes dos 2 anos, né? Porque a fontanela está aberta e é possível a gente visualizar isso e é possível ter uma elasticidade ali, né? Já não é seguro o adulto cair ou qualquer pessoa cair, né, depois que há esse fechamento da fontanela, porque aí não tem como ter o edema para nenhum desses lados, né? Então a gente sempre fica com muito medo da criança cair, mas ela é a única que consegue cair, né, com mais segurança de não ter alterações graves neurológicas, né? Claro, uma queda, né? Não vamos jogar do 10º andar, né? É diferente. Quedas da própria altura. E se eu não tenho um equilíbrio nesses 3 componentes, né? Eu vou ter uma regulação, né? E aí eu não consegui compensar isso, né? E aí o que acontece? O cérebro começa a herniar, ele começa a se deslocar para áreas que têm um compartimento com menor pressão. Só que isso altera ainda mais a gravidade neuronal desse paciente, né? Existem 3 formas de herniação. A gente chama de herniação subfalcina, tem a herniação transtentorial e a herniação através do forame magno. A herniação através do forame magno é a herniação mais grave, né? Ela vai desencadear uma resposta que pode levar à morte rapidamente, né? A herniação mais comum na clínica é essa herniação transtentorial, que é onde os hemisférios, eles são empurrados para o centro, né? E, claro, isso ocorre alguns sinais e sintomas. Nós já temos sinais de uma perda progressiva da consciência, uma dilatação pupilar, uma hemiparesia contralateral à área da herniação, né? A herniação não é um simples sintoma, é um sintoma de gravidade, né? De indicação que há uma necessidade de um procedimento rápido, né? Então, às vezes, o paciente é levado para o centro cirúrgico para fazer uma trepanação, para drenagem desse líquido, né? Ou até mesmo uma craniotomia, a depender do local. E dessa herniação, para tentar preservar a função celular acima de tudo, porque a herniação, a gente não pode pensar isoladamente, ela já não tem uma perfusão, né, cerebral adequada. Então, nessa perfusão diminuída, né, o fluxo sanguíneo de perfusão, a autorregulação, também tenta fazer uma compensação, um mecanismo compensatório, né? Então, a gente tem que ter em mente que eu preciso dessa perfusão. Ela é maior em alguns locais do que em outros no cérebro, né? Então, o fluxo sanguíneo cerebral médio, ele deve variar entre 50 a 55 ml por 100 gramas de tecido, né? Na substância cinzenta, nós temos um fluxo maior, nós precisamos de 75 ml por 100 gramas. Já na substância branca, há uma diminuição para 25 por 100 gramas por minuto, né? Então, ele depende das demandas metabólicas, né? Então, a gente sabe que a substância cinzenta, ela tem
uma necessidade metabólica maior, né? Porque é onde ocorrem as sinapses, a densidade é muito maior, né? Então, se eu mantenho um fluxo sanguíneo de 50 ml por 150 gramas de tecido cerebral por minuto, apesar de uma variação dessa pressão, eu consigo ter um suprimento sanguíneo ainda viável para aquele cérebro, né? Como que é medida, então, essa perfusão cerebral? Ela é medida pela pressão arterial média menos a pressão intracraniana, tá? Então, naqueles pacientes graves, com alterações neurológicas, isso é necessário, é obrigatório ter essa monitorização, geralmente com catéter de DVE, onde é medida essa pressão intracraniana, tá? E isso é necessário para ajuste de conduta no pós-operatório. Então, aqueles pacientes neurocríticos, que às vezes a gente não pode mobilizar mesmo, né, porque qualquer mobilização, ele aumentaria a pressão intracraniana e iria causar uma diminuição dessa perfusão cerebral, é por esse motivo, tá? Qualquer movimentação piora a demanda de sangue e oxigênio para aquela célula cerebral, e sem isso ela morre. Então, no traumatismo craniano, né, que é o que mais acontece, né, o cuidado principal, ele começa desde o momento em que ocorreu esse trauma, então o local do acidente, né. É necessário se estabelecer medidas para evitar a pior acentuada daquele traumatismo, né? Então, segurando com isso, obviamente, o AVCE, né, as vias aéreas, ventilação adequada, um sistema circulatório mantido, para evitar sempre a hipóxia, a hipercapnia e a hipotensão, tá? Isso agrava a condição do trauma crânioencefálico. Nas lesões cerebrais, né, pós-traumatismo, nós temos uma classificação delas entre primárias e secundárias. Então, a primária é aquela que já ocorre, né, no momento do trauma, na hora do impacto. E a secundária, ela vem pós-impacto, de uma forma crescente, né, com as cadeias de tentativa de manutenção daquele cérebro, né, mas que podem levar a provocar lesões graves, né? Às vezes o paciente ainda consegue chegar no pronto atendimento com um Glasgow 15, mas ele tende a piorar conforme o passar dos minutos e das horas, né? E ele pode ir para um Glasgow 8 e piorar ainda mais, dependendo do local daquele trauma, tá? Então, não é menos importante por ser uma lesão secundária, tá? Ela leva a isquemia e leva a hipóxia da mesma forma. Tanto as lesões primárias quanto as secundárias podem ser por edema focal, não hemorrágico, ou por um edema difuso, né? E as hemorragias, elas podem estar intraaxial e extraaxial, né? E aí nós temos os hematomas epidural e subdural, que eu não consigo entrar muito neles, mas que, obviamente, eles vão precisar ser drenados, né? E, né, na tentativa do trauma, no trauma crânioencefálico, é sempre evitar a hipertensão intracraniana, né? Então, por isso, a elevação da cabeça do paciente a 30 graus, para diminuir, né, para que haja a drenagem venosa, a hiperventilação, né, principalmente nos pacientes com Glasgow acima de 5, a pressão que se tenta manter nesse paciente é uma pressão entre 22 a 28 milímetros de Hg, né, e alguns medicamentos são utilizados para poder controlar essa pressão, né, que são os medicamentos hiperosmolares, que envolvem os diuréticos, e os diuréticos de alça e os barbitúricos, né? Um que sempre é muito utilizado é o manitol, que ele é administrado via endovenosa,
né? Porém, há uma necessidade de monitorização contínua desse paciente pela chance de uma desidratação grave, né? De uma hipernatremia e de uma hiperosmolaridade. Então, é contraindicado no paciente com hipovolemia. Então, se for um politrauma, deve ser muito bem pensado o uso desse diurético, né? Tem também a combinação da albumina com o diurético de alça, que é o furosemida, né? E tem se mostrado eficaz nessa redução do edema cerebral. E tem ainda o uso de barbitúricos por via endovenosa, ainda pouco utilizado na prática, mas já com algumas vantagens a nível científico. No tratamento dos hematomas intracerebrais e contusões cerebrais, né, nós temos a descompressão cirúrgica, né, tanto para um quanto para o outro. E essa descompressão, ela é indicada, né, sempre ou por drenagem ou por craniotomia, com excisão da calota craniana, tá? Em alguns casos, o edema é tão importante, em consequência essa contusão ou esse hematoma, que além da limpeza local, é necessário o paciente ficar sem essa parte do crânio. Em muitos casos, ela é guardada no abdômen do próprio paciente, quando está íntegra. Em outros casos, pelo trauma local, onde o osso já se rompeu, fragmentou, né? Posterior, é colocado, então, uma prótese, tá? Não é utilizada a calota mesmo craniana do paciente. No tratamento das lesões de couro cabeludo, né, é feita uma higiene muito exaustiva, no sentido que há uma necessidade de uma limpeza muito importante para que não sobrem fragmentos ou corpos estranhos no local, né? É um tipo de lesão que sangra muito, né? Então, o paciente vai chegar cheio de sangue mesmo, porque é a característica do local, né? E deve ser realizada em sala cirúrgica, tá? De preferência. Então, tamanhos grandes, acima de 15 centímetros, não dá para ser em pronto-socorro, né? Em sala de chegada no pronto-socorro, de emergência. Precisa, sim, de um centro cirúrgico, né? E são lesões que, assim, inicialmente o paciente faz a primeira limpeza, mas sempre volta para novas limpezas, né? E tem um alto índice de abscesso. Então, é o tipo de lesão que a gente tem que ter muita cautela, tá? Que precisa ser, né, retirar o máximo todos aqueles corpos estranhos. No tratamento das fraturas de crânio, né, também pode ser ocorrida em concomitância com a lesão de couro cabeludo, né, principalmente nas fraturas de afundamento. Pode ser também uma fratura composta, né, ou uma fratura basilar. Então, é necessário classificar direitinho a fratura e receber o quanto antes o procedimento cirúrgico, porque é a partir daí que a gente evita a complicação do abscesso e da infecção no pós-operatório, nesse paciente que, se ele afundou o crânio, ele já tem também todas aquelas alterações que a gente falou, do edema, da pressão intracraniana, tudo isso. Então, o paciente que vai ser encaminhado para uma intervenção cirúrgica, né? Nas fraturas com fundamento de crânio, ainda envolve a questão da lesão neuronal imediata, e o paciente pode ter ocorrência, né, de epilepsia pós-traumática, tá? Nas fraturas compostas, há necessidade, então, do desbridamento amplo, igual falei, para evitar a infecção posterior. E naqueles múltiplos fragmentos que não podem ser reaproximados para reconstruir um novo crânio, né, há necessidade, então, de um procedimento, né, se o paciente conseguir sair do quadro agudo, um procedimento posterior para utilização de uma prótese, caso seja necessário. Tem pacientes que não voltam depois para a colocação da prótese, e a gente
no exame físico a gente visualiza, mesmo que não tem proteção daquele cérebro, né? Que tem só a pele cobrindo o cérebro. No tratamento do líquido céfalo-raquidiano, né? No trauma, a gente consegue visualizar se há um rompimento, né? Porque se forma, quando o sangue pinga, ele se forma um halo que parece um anel. Então, isso visualmente nos mostra indicativo de perda de líquido céfalo-raquidiano, tá? Podem ocorrer também fístulas pós-traumáticas, algumas fecham de forma conservadora, só utilizando as medidas de elevação da cabeça para reduzir a pressão intracraniana, né? E cerca de 95% dos pacientes com rinorragia e otorragia, devido à laceração e à fratura de base de crânio, né? Precisa, então, de uma elevação maior, a 45 graus. Então, tudo isso precisa estar alinhado com o neurocirurgião, que às vezes já manipulou aquele paciente, e a gente precisa ter esse cuidado desses pacientes seguirem exatamente essas medidas para, né, a prevenção de complicações e para a regularização, então, dessas fístulas. Passando rapidamente na doença neurovascular, né, que envolve o acidente vascular encefálico isquêmico, né, as hemorragias intracranianas, tanto intra quanto extraaxial. Então, nós temos o quê? Uma perda súbita, né, isso falando no AVE isquêmico, uma perda súbita da função por falta de suprimento sanguíneo naquela parte do cérebro. Como é causada por um coágulo de sangue, alguns tratamentos iniciam, né, precocemente com trombolíticos, né? Quanto antes, melhor, né? Então, isso envolve muito tempo da chegada do paciente, assim que ele percebe o que está ocorrendo, até no pronto-socorro especializado. Conforme isso se torna mais tardio, né? As consequências são maiores e aí a necessidade do procedimento cirúrgico, né? Na maioria dos casos, né, 85% dos casos, os acidentes vasculares vão ser isquêmicos, né? Mas tem também aquele que é hemorrágico, né? Dentro dos isquêmicos, nós ainda temos uma variedade de tipos de acidentes. 20% estão relacionados a grandes vasos, né, grandes artérias, 25% em pequenas artérias e chamadas de penetrantes, que são aquelas que podemos dizer também de comunicantes, 20% estão relacionados a processos embólicos cardiogênicos, né? Então, o paciente tem uma arritmia, tem algum transtorno cardíaco que deslocou um trombo para o cérebro, né? E 30% criptogênicos. Então, uma variedade de causas que podem levar a esse acidente vascular encefálico. O que deve sempre, o foco deve ser sempre a prevenção. Então, por isso, a gente deve focar muito nos fatores que são modificáveis, né? Então, eu posso modificar controlando a pressão arterial, né? Que pressões elevadas vão levar a um rompimento do vaso. Controlar se o paciente tem a fibrilação atrial, né? Para evitar, então, a formação de coágulos e ter a migração, né? Controlar os lipídios, né? Então, evitar hiperlipidemia, evitar a obesidade, evitar o tabagismo e o diabetes. São tudo fatores modificáveis. Então, esse paciente, essa pessoa que tem todas essas alterações, ela tem um risco elevadíssimo de vir a ter um acidente vascular encefálico. O que não é modificável é a idade, porque a gente vai envelhecendo, é o sexo e a raça, né? Então, existe uma tendência muito maior que com a idade a gente vai tendo a ocorrência desses acidentes.
Na raça, é variável de cidades de locais para locais, né? Mas existe, sim, uma tendência maior à raça negra, né? E o sexo feminino. Mas isso não limita, por exemplo, que vocês visualizem, né, que, por exemplo, lá no BAS, a gente é praticamente a mesma quantidade, porque é um hospital de referência e que vem de diversos locais, né? Então, a gente perde um pouquinho essa noção. Então, na fisiopatologia desse acidente vascular encefálico isquêmico, onde teve aquela obstrução do vaso sanguíneo, e inicia, então, uma diminuição do aporte de sangue, né? E muitas vezes ele diminui abaixo de 25 ml por 100 gramas de sangue. E os neurônios não são capazes de manter a sua função, a sua respiração aeróbica, né? E dessa forma, o que é que acontece? As mitocôndrias começam a respirar de forma anaeróbica e produzem grandes quantidades de ácido lático, que vai causar uma alteração de pH. E, de qualquer forma, essa alteração de pH vai proporcionar um ambiente mais impróprio para aquela célula, né? Então, essa incapacidade de respirar do neurônio, né? E de se manter, né? Vai fazer com que haja uma morte celular, né? Então, não consegue mais haver uma troca, uma despolarização, e essas bombas dessas membranas celulares, elas vão entrar em insuficiência e morrer. Então, por isso a gente vê, se não for descoberta a causa imediatamente e permanecer uma falta de irrigação local, isso também depende do local onde esse acidente vascular aconteceu, né? Então, nós temos, às vezes, aqueles quadros de desfecho negativos, né? Então, como que eu posso identificar isso nesse paciente, né? Ele vai começar a apresentar diversos déficits neurológicos. Claro, vai estar relacionado à quantidade de fluxo de sangue para aquele local, a localização da lesão, né? Relacionado também se há ou não uma má formação local, tá? Que piore a condição. O paciente pode iniciar, então, essa demência, uma fraqueza na face, no braço, né? Sempre em um dos lados do corpo. Isso significa que o lado acometido é contralateral, né? Inicia uma confusão mental com alteração do estado mental, distúrbios visuais, né? Dificuldade de caminhar, tontura, perda de equilíbrio ou de coordenação, e uma associada a uma cefaleia súbita. No entanto, alguns desses sintomas, dessas manifestações, elas são mais brandas naquele indivíduo que é diabético pela sensibilidade alterada, geralmente de longos anos já de diabetes, vai ter essa sensibilidade alterada. Então, é um paciente que às vezes ele pode ter um evento vascular encefálico, né, sem ter todas essas manifestações mais específicas, né, digamos assim. Ele não consegue, quando ele estiver manifestando, ele já está tendo um sintoma físico mesmo, de fraqueza ou paralisia, né? E nós temos uma série de déficits que são provocados em decorrência, né, da localização dessa lesão, desse acidente. Então, pode ter comprometimento do campo visual, comprometimento motor, sensorial, verbal, cognitivo ou apenas emocional. Sempre vai depender da localização. O tratamento clínico, né, que é uma prevenção secundária, é prevenir aqueles fatores modificáveis, né? Então, tratar com anticoagulante, seguir uma terapia trombolítica quando isso ocorre mesmo assim, administração de anticoagulantes, né? Para tratar e prevenir esses eventos. Na prevenção cirúrgica, né,
porque pode ser feita uma prevenção cirúrgica, pode ser feita uma endarterectomia carotídea, que vai ser a remoção daquelas placas aterosclerósticas, principalmente que estejam na artéria carótida, para prevenir o descolamento dessa placa, né, para o cérebro. Claro que tem complicação também esse procedimento. O paciente pode, nesse procedimento, fazer o próprio AVE, né? Ou ter uma lesão de nervos cranianos, ou ainda uma infecção, ou um hematoma, ou até mesmo a ruptura da artéria carótida. Então, são possíveis complicações. Mas, geralmente, é um procedimento que é feito de forma endoscópica e, assim, é possível ter todas essas complicações, mas não nessa frequência toda, né? E, além disso, tem também o tratamento dessas hemorragias, né? Que aí envolve o tratamento da pressão, né? Da hipertensão, quer dizer, e a correção dos distúrbios, né? A maioria das hemorragias, né? Envolvem as hemorragias supratentoriais, né? Onde nós já temos uma condição muito grave do paciente, com grandes déficits, e as infratentoriais, que vão necessitar de uma drenagem cirúrgica antes desse paciente vir a ter um agravamento do quadro neurológico, de perder a consciência, tá? E nós temos, dentro desses sangramentos, o hematoma subdural, né, que é uma coleção aguda ou crônica, né, que fica ali entre a dura e a pia mater. Ele geralmente ocorre por um sangramento das veias comunicantes, né, que a gente falou lá no comecinho, e pode ser, ter uma evolução lenta, né, pode chegar até semanas após o trauma, né, dessa evolução. No hematoma subdural agudo, nós temos, então, a evolução mais rápida, perda, né, e deteriorização do nível de consciência, né? No crônico, ela vai vindo de forma mais lentificada, é mais comum no idoso crônico, né? Onde ele pode apresentar cefaleia, uma hemiparesia, né? E isso pode ocorrer durante um período até longo, né? Mas sempre ocorreu devido a um trauma anterior, que às vezes até é esquecido, né? Então, o tratamento do hematoma subdural agudo é a craniotomia, a drenagem cirúrgica, e o crônico, inicialmente, é feita uma trepanação, né? E se houver novo acúmulo, aí há uma necessidade de uma craniotomia mesmo, né? Mas quando se tenta ser mais conservador, há uma escolha pela trepanação antes de fazer a craniotomia. E isso envolve a indicação, a condição clínica daquele paciente. Na hemorragia subaracnoide, nós temos, então, uma coleção difusa de sangue no espaço subaracnoide. Pode ser espontânea, por uma formação arteriovenosa, ou por aneurisma, né? Porém, a maioria das ocorrências desse tipo de hemorragia é o traumatismo, né? Então, nós temos um quadro onde vai haver uma cefaleia grave, né, associada a náusea, vômito, rigidez de nuca, fotofobia e diminuição do nível de consciência, tá? E aí está muito relacionado a aneurisma de artéria comunicante posterior, né, com a paralisia do terceiro nervo craniano, ou também aneurisma da artéria carótida interna oftálmica, né, e aí há um acometimento do campo visual. No tratamento, pode ser feito um grampeamento cirúrgico, né, ou a colocação endovascular de um balão dentro desse aneurisma. Se for um aneurisma inflamatório, ele deve ser tratado também com antibiótico e antifúngico. E, diante de tudo isso que eu trouxe para vocês, obviamente, não coloquei intervenções específicas, né? Mas a gente tem que focar em todas essas alterações neurológicas
na melhoria da mobilidade desse paciente, tá? Então, tendo o procedimento cirúrgico, né, o que eu posso iniciar de mobilidade nesse paciente para prevenir, né, deformidades articulares e restrição e perda de massa, né? A mudança na posição, ela é importante e precisa ter muita atenção, né? Então, aquele combo que a gente está acostumado a fazer em paciente intensivo, né? De ir para dar banho, já aspirar, já fazer tudo, nesse paciente neurológico, a gente deve fracionar esses cuidados para limitar as mudanças de posição, né? Então, eu devo fazer a aspiração, depois eu devo fazer o reposicionamento ou o banho, e em momentos, né, mais fracionados, né, porque a movimentação exagerada piora a perfusão cerebral em muitas dessas patologias, tá? Claro que eu estou falando de uma forma geral. Estabelecer programas de exercício para estimular esse paciente, né, isso é, conforme vai acontecendo o pós-operatório, o preparo para uma deambulação. Então, naquelas cirurgias onde teve fixação, a deambulação é o mais precoce possível. Naquelas que não teve fixação, acaba sendo mais lentificado o processo de reabilitação motora, né? A melhoria do autocuidado para esse paciente, né? Ele tentar fazer o autocuidado, auxiliar apenas para que ele consiga fazer ele mesmo. Naqueles mais graves, nós vamos ter que auxiliar a nutrição, né? Às vezes ele não precisou de uma dieta integral, mas ele precisa de um auxílio à nutrição por movimentação ainda não coordenada, né? Obtenção do controle intestinal e vesical, principalmente nas cirurgias de coluna, né? Que a gente tem e pode ter uma alteração em pós-operatório dessas duas grandes áreas, né? A melhora da comunicação entre as equipes, né? Então, eu preciso saber o que realmente aconteceu dentro do centro cirúrgico, como foi aquele procedimento, porque eu vou ter craniotomias e craniotomias, porque nós vamos ter pacientes diferentes que foram submetidos ao mesmo tipo de procedimento, porém a resposta dele é diferente. E isso a gente precisa individualizar a assistência que eu preciso dar a esse paciente, né? E a manutenção da integridade da pele. Então, sempre estar atento a isso, principalmente naqueles procedimentos cirúrgicos onde eu vou ter um retardo no movimento por uma necessidade neurológica, tá? Então, dentro de tudo isso que a gente viu, foram muitas informações, tentei condensar ao máximo nesse momento, mas é importante que a gente busque conhecer cada um desses procedimentos, porque eles têm coisas muito específicas, né? E que nessas intervenções a gente precisa ser o mais assertivo possível, né? Principalmente porque estamos falando do cérebro. Um cérebro sem irrigação é um cérebro morto, né? E isso aumenta muito a questão da assistência, né? E da gravidade que envolvem esses sintomas e da necessidade da gente ser mais assertivo em todos esses cuidados, de acordo com o tipo de procedimento que aquele paciente foi submetido, tá bom? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês.